Olá, meus queridos. Hoje teremos a aula 28 de português. Continuamos no capítulo 9 com o tema Como é essa obra? Mas hoje nós relembraremos alguns temas que nós já vimos, alguns assuntos que já vimos em aulas passadas. Hoje vamos falar um pouquinho sobre monossílabos tônicos, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Aqui nós temos a regra das monossílabas. São acentuados as monossílabas terminadas em A, seguido ou não de S, que é a ou as, que é pá, já, traz. Terminada em E, seguido ou não de S, né? Pé, três, fé. Terminada em O, seguido ou não de S, exemplo, pó, sós e nós. Então, e o que é um monossílabo tônico? O monossílabo tônico é uma palavrinha que ela não tem a separação de sílabas. Você não separa sílabas. Ela é uma única sílaba e ela é acentuada. Ela é uma sílaba tônica. Então, são chamadas de monossílabos tônicos, né? Então, aqui temos exemplos e as terminações. São as terminadas em A, seguido ou não de S, terminada em E, seguido ou não de S, e terminadas em O, seguido ou não de S. Então, aqui alguns exemplos dos monossílabos tônicos. E agora, as oxítonas, o que são? E as paroxítonas? E as proparoxítonas? Também vamos saber conforme a separação de sílabas, porque agora essas palavrinhas que veremos, elas têm separação de sílabas e elas têm uma sílaba tônica. Então, vamos lá, começando pelas oxítonas. As palavras oxítonas serão acentuadas se terminarem em A, E, O e EM, né? Ou seja, EM. E os seus respectivos plurais, ou seja, todas essas letrinhas aqui seguidas ou não de S, que pode terminar com A ou AS, com E ou ES, com O ou OS, com EM ou ENS. Então, aqui temos alguns exemplos de palavrinhas oxítonas que são acentuadas. Pará, vatapá. Ah, mas o que é uma oxítona? Quando nós separamos a sílaba, contando daqui para lá, ela é a última sílaba. Então, a última sílaba é a sílaba mais forte, é a sílaba tônica, ela termina com alguma dessas letrinhas, então ela tem acento. Então, essa é a regrinha das oxítonas para vocês relembrarem. Agora aqui nós temos a regra das paroxítonas. São acentuadas as paroxítonas terminadas em I, seguido ou não de S, temos o exemplo júri. L, temos o exemplo admirável. R, temos como exemplo pullover. N ou ON, seguido ou não de S, temos o exemplo aqui hífen e íons. Terminadas em X, temos o exemplo de ônix. Terminadas em US, temos o exemplo vírus. Terminadas em AN, seguido ou não de S, temos imã, ou se fosse imãs também. Terminadas em ão, seguido ou não de F, temos órfão e órfãos, né? Ou uns, temos álbum, ou poderia ser álbuns, também teria o acento. Terminadas em PS, temos bíceps como exemplo. E também temos o ditongo, né? E temos como exemplo história. Aí o ditongo seguido ou não de S. O que é o ditongo? Quando a gente separa a sílaba, lá no final, ela tem duas vogais. Aqui no caso da palavra história tem a vogal I e A. Então, quando a gente separa a sílaba história, o I e o A fica junto na mesma sílaba, junto com o R, o I fica R, I, A. Então, não separa a sílaba. Então, isso é um ditongo. É quando as vogais permanecem junto na mesma sílaba. Então, se a penúltima sílaba é a mais forte e terminar em ditongo, ela é acentuada. A mesma coisa com essas outras regrinhas que eu já falei.
Então, a paroxítona, qual que é? Quando a gente separa a sílaba, aí vendo de lá para cá, nós temos a última sílaba, aqui no caso de Júri, é o ri, né? Júri é o ri, e aqui o ju. Então, última, penúltima. Então, ela é a sílaba mais forte, então ela vai acento, seguindo essas regrinhas, tá? E ela é considerada paroxítona, porque a penúltima sílaba é a sílaba mais forte. Agora, a regrinha das proparoxítonas é muito fácil, porque para as proparoxítonas a regra é única, já que serão sempre acentuadas, ou seja, todas as proparoxítonas que têm a sílaba tônica, né, elas são acentuadas. Então, qual é a como que eu vou saber se a palavra é proparoxítona? Simples, separando a sílaba. No caso de máquina, ó, máquina. Eu tenho 3 sílabas. Começando daqui, a última, a penúltima e a antepenúltima. Então, contando de lá para cá, a terceira sílaba aqui. Ela é a sílaba mais forte? Se for, tem acento. Então, aqui temos algumas regrinhas da antepenúltima sílaba mais forte e podem ver que todas são acentuadas. Então, elas são proparoxítonas. E as proparoxítonas recebem acento. Ou seja, quando a antepenúltima sílaba é a sílaba mais forte, ela vai ter acento. Essa palavra vai ter acento. E aqui temos alguns exemplos, como máquina, centímetro, tráfico, quilômetro, helicóptero, vítima, ventríloco, êxtase, cátedra, catástrofes, debentures, centrífugas, gênesis, paralelepípedo. Então, se vocês quiserem separar a sílaba dessas palavras e observarem, sempre a antepenúltima é a sílaba mais forte e ela tem acento, porque ela é uma palavra proparoxítona. Então, essas são as regrinhas que ajudarão vocês a realizarem a atividade da página 58, que aborda todos esses assuntos ali. São poucas atividades, mas precisávamos relembrar para fazer essas atividades. Essa foi a nossa aula de hoje. Tenham um bom dia, né? Um abençoado dia. Que Deus abençoe o dia de vocês.